Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo agora do nosso canal, falando sobre o CPSH11, o único fundo de shopping aí do grupo Capitânia. O Capitânia, que é muito conhecido devido ao fundo imobiliário CPTS, que é um fundo de papel, o Capitânia, né, que é o fundo de shopping. Ele tem chamado a atenção dos investidores porque ele é um fundo de shopping na casa de R$ 10 e isso é muito inovador. Então ele tem um valor de mercado de R$ 8,99. O seu valor patrimonial é bem maior, R$ 11,94. Já chegou à incrível marca de 13.254 cotista. Tem um valor de mercado, o mercado precificou na casa de 716 milhões, mas se olharmos o patrimônio líquido está na casa de 927 milhões, ou seja, vem se aproximando de 1 bilhão. O seu último rendimento foi de 10 centavos, o que animou muitos investidores poder investir em shopping com R$ 10, ainda receber 10 centavos de dividendo, um dividend yield de 14,20%, o que animou também muitos investidores. Tem um patrimônio líquido que se aproxima aí de 1 bilhão, chegou a casa de 927 milhões, seu último rendimento 10 centavos, seu dividend yield 14,20, ou seja, para um fundo de tijolo é um valor bem alto, principalmente para um fundo sendo negociado na base 10. Ele que começou muito pequeno, a sua primeira oferta, inclusive, foi oferecido para todo mundo, né? Para comprar cotas logo no início dele, que ele arrecadou 34 milhões. Depois, na segunda oferta, foi 300 milhões, na terceira oferta, 320 e na quarta oferta foram 166 milhões. Ou seja, é um fundo que vem crescendo bastante, o que totalizou 79,6 milhões de cotas já estão aí distribuídas no mercado, certo? Se nós descermos aqui, ele tem um capture ratio bem interessante, com máximo de 20,8% no Iguatemi Alphaville, ou seja, uma população que tem um alto poder aquisitivo e que está em expansão, e o seu menor capture ratio foi 7,1%, que foi o shopping Praia Bela, né, ali, que é o seu menor capture ratio quando nós olhamos aí o portfólio, certo? Do ponto de vista de volume de negociações, ele vem crescendo, em setembro era 22,9, em outubro foi para 34, novembro 67, dezembro foi para 65, ou seja, ele tem atraído pouco a pouco os investidores. E o seu número de cotista, principalmente no ano de 2024, foi que se popularizou, porque ao longo do ano de 2023 ele era somente uma aposta, mas quando foi em fevereiro de 2024, aí ele teve um crescimento exponencial, chegando ali em dezembro ao número de 13.254 cotistas, ou seja, cada vez mais investidores estão olhando para esse fundo de shopping como sendo uma alternativa para fundo de shopping na casa de R$ 100, certo? Com relação ao resultado do shopping, mais os FIIs, em julho foi 8,3 milhões, em agosto 5,3, em setembro um número fenomenal de 20 milhões, em outubro 4,7, em novembro 5,3 e em dezembro 7,7, porque em dezembro os fundos de shopping se beneficiam porque o movimento ele aumenta muito, certo? Ele, desde que ele começou a pagar os seus dividendos, ele paga na casa de 2 dígitos, como nós podemos observar,
sempre pagou na casa de 11%, bateu o máximo de 15,36%, 33%, e agora foi para 14,20%, ou seja, pagando mais até do que a Selic no futuro, certo? Do ponto de vista de portfólio, ele tem 9% da participação do Iguatemi Fortaleza, que é um excelente shopping. Ele tem 18% do Iguatemi Alphaville, tem 10,5% da Cidade Jardim, tem 10% do Shopping Praia de Belas, ele tem 20,6% do Fashion Outlet Novo Hamburgo, tem 2,6% do Parque Shopping Dom Pedro, tem 10% do Catarina Fashion Outlet, um excelente shopping também, tem 15% do Shopping Boulevard Tatuapé, tem 4,5% do Shopping Metrô Tatuapé e tem 19,5% do Rio Design Leblon, ou seja, ele tem aí pequenas participações em vários shoppings, certo? O NOI também bem interessante, sendo que o seu maior NOI se encontra justamente Cidade Jardim, Iguatemi Alphaville e Catarina Fashion Shop, certo? Então você que possui esse fundo tem que ficar de olho sempre na saúde desses 4 shoppings: Cidade Jardim, Iguatemi Fortaleza, Iguatemi Alphaville e Catarina Fashion Shopping, porque eles são responsáveis pelo NOI, certo? Ele tem 64,8% dos suas participações em shoppings em São Paulo, que já era esperado. Depois, na segunda posição está o Ceará, né? Interessante, um investimento bem interessante no Ceará. Depois, Rio Grande do Sul, 13,2%. E em quarto lugar, o Rio de Janeiro. Geralmente, os fundos investem em São Paulo e em Rio de Janeiro. Nesse caso aqui, ele resolveu ir para a região Nordeste e ir para a região Sul, no intuito aí de estar diversificando, certo? Essas são as principais informações. Está com um desconto de 24%, tem uma liquidez de 1,76 milhões. A sua queda foi de 7,7%, nós podemos considerar pequena, porque XPML, VISC11 caíram muito mais do que isso. É um excelente momento para quem sabe andar, porque ele vem andando de lado, aí uns 2 meses que ele vem andando de lado. Se nós descermos aqui embaixo, ele tem uma vacância de 4,5%. As outras informações eu já passei para vocês a partir do relatório gerencial. Deixa eu só dar uma subidinha aqui para ver uma coisa. Não tem aquela ferramenta aqui de comparação, me deixa. Se nós olharmos, ele vem pagando mais do que a média dos últimos 5 anos, ou seja, vai pagando 14,71, ou seja, dificilmente ele vai cair, porque ele já está pagando acima da média. E se você comprou cotas dele até ontem, dia 18/2, dia 25, você vai estar recebendo 10 centavos aí isento de imposto de renda. E o interessante é que ele vinha batendo o CDI, vinha batendo o INFIX e vinha batendo até a inflação, né? Se não fosse a crise do final de ano que derrubou os fundos de tijolos, ele continuaria tranquilamente aí batendo o INFIX, batendo a inflação e batendo o CDI, certo? Se nós olharmos e compararmos com os fundos imobiliários de R$100, ele fica em primeiro lugar. O XPML está pagando 11,25, o VISC11 11,06 e o HGBS 11,34, ou seja, ele está pagando até acima do HSML e o MOL, ou seja, está pagando bem acima, o que anima os investidores, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.